Olá, o nosso tema hoje é o que alimenta a sua alegria? O que mantém a sua alegria? Por exemplo, uma criança, para ser feliz, basta o sol estar brilhando lá fora. A partir daí, a criança sabe o que fazer. Ela vai correr, ela vai se divertir, ela vai olhar as flores, ela vai apreciá-las e até vai conversar com as flores, vai saltar com amiguinhos ou sem amiguinhos. Ela sabe o que fazer em um dia de sol. Não há problema nenhum para a criança, ela se diverte, ela não cansa e a criança não reclama de nada. Mas nós, os adultos, nós temos uma visão um pouco diferente a respeito daquilo que alimenta a nossa alegria. Os adultos acham que precisam de muitas coisas para serem alegres e felizes, porque ele vai pensando que coisas, também alguns produtos, alguns estilos de vida, isso vem favorecer e manter a sua alegria no dia e na vida também. E aí nós temos muitas propagandas e muitas pessoas procuram saber qual a necessidade das pessoas para que as pessoas tenham alegria. E é por isso que nós temos tantas e tantas dietas de regime alimentar. São centenas delas. E há muitas pessoas que procuram a todo tempo examinar as redes sociais para saber o que está acontecendo em termos de novidades. São os detox que vêm trazer, então, agora uma dieta diferente e as pessoas acompanham, são milhões de inscritos em um canal desses. Muitas pessoas procuram roupas, cosméticos, alguma coisa que possa dar alegria. Por que mudou tanto a vida da criança para a vida do adulto? Para a criança bastava o sol brilhar e tudo estava resolvido, ela sabia o que fazer e passava o dia todo brincando. Agora os adultos não. Por que são tão seletivos? Por que não se alegram com coisas simples? Porque precisa estar alguma coisa na moda para que ele goste e para que ele ache que é interessante para trazer e para sustentar, para manter a sua alegria. Nós temos como principal característica do ser humano e do adulto, muito especialmente, é de que ele não se satisfaz com coisas simples, com coisas do dia a dia, com as coisas mais separadas para o ambiente familiar. Ele está ainda correndo atrás de alguma coisa. E o principal exemplo que o mundo cristão conhece de alguém que tinha tudo, tinha alegria, tinha felicidade, tinha o prazer do convívio familiar, é o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na sua casa. Papai, mamãe, a companhia dos empregados, aquela fazenda produtiva, ele tinha tudo para se alimentar, ele tinha o convívio e o conforto do lar. Mas ele pensou que para ser mais feliz, ele precisava fazer algumas coisas, como conhecer a realidade lá fora. E foi conhecendo essa realidade que ele entendeu que era feliz. E ele não sabia. Ele não dava valor a essa alegria que ele tinha. E por isso ele queria mais. E foi buscando esta maior alegria que ele teve uma decepção muito grande na sua vida. E até que voltou para casa. Voltou por quê? Voltou porque sabia que lá ele tinha o que verdadeiramente lhe dava alegria para viver. Tinha um ambiente familiar,
e ele retorna então, depois de uma experiência muito triste. Há pessoas que vivem dessa maneira, têm alegria, têm daquilo que mais tem necessidade, o convívio familiar, as coisas simples da vida, a sinceridade das pessoas simples, a conversa honesta e sincera, o aprendizado comum, coisas que dão alegria ao coração do ser humano. Mas muitas pessoas precisam de experiências amargas na vida para valorizarem aquilo realmente que faz o ser humano ser feliz. Por isso, o pródigo passou por essa experiência amarga e terrível, e muitos ainda que não buscam a sabedoria em Deus estão se decepcionando a cada dia por não valorizarem as coisas mais simples da vida. O apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses, no capítulo 4, versos 11 e 13. E eu vou ler para você. O apóstolo Paulo, a experiência cristã, o ensinou a ser feliz sempre. O importante é ser feliz sempre, não importando as circunstâncias. Filipenses, no capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, eu vou ler para você nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 4, a partir do verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Você está vendo aqui o apóstolo Paulo, e esse que sabia viver feliz em toda e qualquer circunstância, ele vem nos dizendo que nós precisamos nos alegrar, ter alegria, ter contentamento, ter regozijo na nossa vida, e nós precisamos nos alegrar no Senhor. Não é longe do Senhor que nós vamos nos alegrar, de maneira alguma. Quem tenta fazê-lo, essa pessoa vai sofrer e vai ter decepção como o filho pródigo. Também diz a palavra, aqui no verso 6 que nós lemos, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como seria bom, não é verdade, se nós estivéssemos vivendo como aquela criança que bastava brilhar o sol para ficar feliz. Aquela criança não tinha ansiedade, tinha tudo o que precisava, tinha tudo o que queria, bastando tão somente o sol brilhar, e o dia era completamente daquela criança. O apóstolo Paulo diz mais ainda, e eu quero ler para você no verso 11, 12 e 13. Diz assim o apóstolo Paulo: não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias que me encontre. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu na vida, ele aprendeu pela experiência do viver a estar contente, a estar alegre em todo o tempo. Não importava para ele a circunstância, ele estava alegre, ele estava feliz. Continua ainda o apóstolo Paulo no verso 12, e dizia assim: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como em passar fome,
tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Que maravilha, né? Olha a maturidade espiritual desse homem, a experiência da vida. A experiência da vida cristã trazia o apóstolo Paulo a viver uma vida alegre, uma vida sóbria, uma vida feliz em toda e qualquer circunstância, porque ele dizia que sabia viver quando tinha fartura e também sabia viver com a mesma alegria quando ele passava alguma necessidade. E por isso ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele podia realizar, ele podia viver, ele podia todas as coisas. Nada roubava a sua alegria, porque a sua vida era fortalecida no Senhor seu Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizia o apóstolo Paulo. Por isso, a alegria do salvo está no Senhor seu Deus. A vida do salvo, a experiência de vida do cristão é uma experiência maravilhosa. Bendito, feliz, bem-aventurado aquele que vive debaixo da providência do Senhor para a sua vida. Ele não vai reclamar quando faltar alguma coisa, ele vai esperar em Deus. Assim como o sol é importante para a criança que quer brincar, assim também o Senhor nosso Deus é para nós a razão do viver, a alegria do nosso viver. Há um profeta que dizia também que ele sabia viver em qualquer circunstância, mas numa linguagem tão bonita, lá do Velho Testamento. Eu quero chamar agora a atenção que você está dando a esta palavra desse momento, para que você possa acompanhar a leitura do profeta Abacuque, no capítulo 3, no verso 17 e no verso 18. Você vai perceber que, apesar da diferença de linguagem, essa linguagem aqui é mais poética, a linguagem do apóstolo Paulo era mais prática e mais doutrinária. Aqui está dizendo o profeta Abacuque o seguinte, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, ele está dizendo que mesmo que lhe faltasse as coisas mais importantes daquele tempo, naquele tempo não havia tantas coisas como nós temos hoje. Lá o mantimento que as pessoas tinham vinha do produto da terra. E desta forma eram poucas coisas, mas para ele bastava pouca coisa. E mesmo que não houvesse, e mesmo que faltasse, e mesmo que não vingasse a produção daquele tempo, ele se alegraria, exultaria no Deus da sua salvação. Assim devemos viver nós também. Johann Sebastian Bach, o grande compositor sacro, compôs a música Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a minha alegria. Jesus é também a sua alegria. Você tem buscado viver na presença do Senhor com alegria, sem reclamar, sem olhar a vida do outro, sem olhar o outro que tem mais que você, mas você se alegra porque o Senhor
governa, o Senhor dirige, o Senhor sustenta a sua vida, porque o Senhor é Deus de toda a providência. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que você seja uma pessoa feliz, que a sua alegria esteja no Senhor, seu Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém.